Só que esses missionários, muitas vezes você não sabe o nome dele, você não sabe onde ele está, você não sabe o que ele está fazendo. E aí ele parece um estranho, desconhecido, um herói invisível que ninguém sabe o que ele está fazendo, com onde ele está, e a igreja acaba não se envolvendo. A obra missionária é o grande tema do nosso trimestre. Fazer missões, amados, é a missão da igreja. Fazer a obra de Deus é justamente a missão da igreja de Cristo na terra. Agora, quando nós falamos em fazer missões, nós precisamos ter em mente que tudo que a igreja faz é missões. Todo o ministério que você esteja envolvido, desde a recepção, louvor, ministração, ensino, tudo faz parte da obra de missões. Porque tudo isso é fazer a obra de Deus. Agora, a missão da igreja na terra, a missão da igreja de Cristo, ela é objetiva, ela é completa, ela é complexa, ela é inclusiva e ela também é progressiva. Ela é objetiva porque nós estamos aqui para cumprir um propósito, uma grande comissão que foi nos dada por o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo o mundo. E o principal objetivo é pregar o Evangelho a toda criatura. Tudo que nós fazemos no âmbito da igreja precisa necessariamente estar relacionado a esse cerne da missão da igreja, que é anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o principal objetivo da missão. Essa missão, ela é completa, sim, porque envolve diversos aspectos. Envolve o atendimento, a parte assistencial, envolve também o ensino. Lembra que o Senhor Jesus diz: ensinando-as a guardar todas as coisas como eu vos tenho mandado? Envolve a assistência emocional, espiritual, envolve diversos aspectos. É uma missão complexa, completa, mas ela também é inclusiva. Ela inclui todos aqueles que não fazem parte do universo da igreja. E ela é progressiva. A ordem de Cristo é Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão da igreja, a nossa missão, é completar essa tarefa nobre que o nosso Mestre nos deu, desde a nossa Jerusalém, que é aqui, Caxias do Sul, até os confins da terra. Quando nós falamos no missionário, nesta figura que nós temos em mente, na verdade, o missionário, ele é o nosso bandeirante da fé, o nosso desbravador, que vai levar o cumprimento da nossa missão até os confins da terra. Então, meus irmãos, não existe o missionário de Jesus, o missionário é da igreja. A missão não é do missionário, a missão Cristo deu para a igreja. Ele está cumprindo a nossa missão, a missão da igreja. Precisamos ter claro que o missionário, ele é um filho da igreja. Ele está lá para cumprir um propósito que Deus deu para todos nós. É claro que nem todos têm o chamado para ser um bandeirante da fé, um desbravador, mas todos têm o chamado para estar envolvidos nessa tarefa, ajudando, apoiando, auxiliando, dando condições para que este servo de Deus, essa serva de Deus, possa ir até lá. E quando ele vai até lá, e quando ele faz a obra de Deus, a obra que ele faz também é nossa. Os ganhos que ele tiver também são nossos diante de Deus, porque a missão é nossa. Em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, a Bíblia nos diz o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Menahem, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aonde eles estavam servindo? Na igreja.
Eles eram servos da igreja, serviam ao Senhor na igreja. E então o Espírito Santo falou e a igreja os enviou. Veja que há uma sinergia entre o Espírito Santo, entre a igreja, entre aquele que é enviado. A missão é da igreja, o missionário é um filho da igreja. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos ter claro na nossa mente quando falamos na responsabilidade da igreja para o sustento dos missionários. A nossa introdução diz o seguinte: uma das mais importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto encerrarem a carreira. Esses cuidados ainda devem abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e a sua família. Se os irmãos observaram o nosso texto base da lição, que a gente fez aquela leitura em classe, ele faz uma reflexão ali, o apóstolo, sobre Deuteronômio 25, verso 4, onde a lei mosaica dizia: não atarás a boca ao boi quando trilhar. Naquele tempo que não havia tanta tecnologia como há hoje, tanta mecanização da agricultura, o que se fazia para debulhar os grãos era justamente atar uma pesada mó do debulhador a um boi ou a uma parelha de bois, e enquanto o animal trilhava com aquela pesada mó, aquela pesada pedra, os grãos iam sendo debulhados. Só que as nações gentílicas tinham um costume de colocar no animal uma focinheira, para que ao momento em que ele fosse trilhando, ele não viesse também ele mesmo se alimentar e comer a produção. Israel, porém, entendia que os bois faziam parte da criação do próprio Deus, como de fato fazem. E se eles serviam a Deus e os bois também eram parte dessa criação, o Senhor mesmo determinou que eles também fossem participantes do resultado do seu próprio trabalho. Agora, o que o apóstolo Paulo chama a atenção não é simplesmente para o cuidado animal, para o trato ético e humanitário que os judeus davam para os animais que os serviam. O apóstolo está dizendo que por trás dessa ordenança há um princípio bíblico que precisa ser respeitado. E o princípio, ele diz que é uma ordenança do Senhor Jesus: digno é o obreiro do seu salário. O princípio bíblico que o apóstolo está aqui defendendo é justamente que aquele que trabalha deve trabalhar com a expectativa de desfrutar dos ganhos do seu trabalho. E para deixar mais claro, para não ter nenhuma dúvida, no versículo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ele diz: se nós plantamos entre vocês sementes espirituais, será muito se colhermos algo material de sua parte? E aí ele remete então ao Senhor Jesus, ele diz: aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, como o próprio Senhor nos ordenou. Infelizmente, hoje em dia, amados, não é o caso de vocês, acredito, mas é tempo que nós precisamos dizer o que é óbvio na Bíblia. A Bíblia, sim, defende que aquele que milita na obra de Deus, aquele que semeia sementes espirituais, tem o direito garantido por Deus de recolher o seu sustento material, a partir do mesmo trabalho. Isso se aplica tanto a quem está no trabalho da igreja, quem exerce o pastorado, como também ao missionário que está no campo. Nós precisamos reconhecer que o sustento do trabalho de Deus, daqueles que militam a causa do Evangelho, é uma ordenança bíblica. O apóstolo diz: o Senhor determinou. E é verdade, o Senhor determinou em Mateus 10:10, Lucas 10:7. O apóstolo Paulo também defende o mesmo princípio em Gálatas 6:6, Romanos 15:27, 1 Timóteo 5:18, que há necessidade da igreja se responsabilizar pelo sustento material daqueles que a servem. Isso inclui o cuidado com os missionários. Como diz a nossa
verdade prática da lição. É papel da igreja responsabilizar-se pelo trabalho dos missionários, pelo sustento dos missionários. Hoje em dia, devido à complexidade que se tornou o nosso mundo e também o trabalho de missões, nós temos 2 tipos de filhos na igreja. Estou falando dos missionários, são filhos da igreja, como eu disse, existem 2 tipos de filhos. Existem os filhos gerados pela igreja e os filhos adotados. Os filhos gerados são aqueles missionários que estiveram conosco, congregaram conosco, trabalharam aqui na igreja, serviram a igreja, foram formados pela igreja, treinados pela igreja, ensinados e enviados pela igreja. Normalmente, quanto a esse missionário, agora me vem à mente o pastor Cleomar, que esteve conosco, a igreja parece ter um envolvimento emocional mais automático, porque foi ela que criou, foi ela que gerou, foi ela que enviou, então ela se sente sim responsável pelo sustento desse filho. Porém, muitos outros missionários são missionários adotados. São missionários que foram enviados por outras congregações, que não tinham o suporte necessário, talvez por uma situação ou outra, vieram a ficar a descobertos, abandonados no campo missionário, e a igreja os abraçou, e hoje são missionários nossos. Só que esses missionários, muitas vezes você não sabe o nome dele, você não sabe onde ele está, você não sabe o que ele está fazendo, e aí ele parece um estranho, desconhecido, um herói invisível, que ninguém sabe o que ele está fazendo, com onde ele está, e a igreja acaba não se envolvendo, e se não for informada tempestivamente pelo trabalho do departamento de missões, de fato ela não vai saber o que esse missionário está fazendo, e não vai se envolver com ele, e não vai vê-lo como um filho desta igreja. Então é muito importante esse trabalho que o departamento de missões faz, justamente para que nós possamos nos conscientizar que esses filhos adotados também são filhos nossos, são filhos dessa igreja, dependem dessa igreja, e essa igreja precisa abraçá-los, sustentá-los, guardá-los, garanti-los a eles a responsabilidade de que eles possam cumprir a sua responsabilidade de forma mais leve, mais tranquila, tendo o seu sustento garantido pela igreja. Nós não podemos, amados, ver esses missionários adotados apenas como uma obra social. A gente dá uma ajuda de custo para eles, a gente apenas dispensa uma oferta para eles. Se eles são nossos missionários, nós precisamos os abraçá-los e se responsabilizar por eles. É isso que trata o tópico 1º da nossa lição, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O tópico é dividido em 3 subtópicos: a responsabilidade da igreja, o sistema de apoio e a obra de fé, e o objetivo de missões. O objetivo deste sistema de apoio aos missionários é justamente permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia para o trabalho de missões, para a tarefa de apregoar o evangelho lá nos confins da terra, a nossa missão, que eles possam se focar nisso. O missionário, irmãos, ele não é um obreiro de 2ª classe. Nós não podemos ter esta visão de que, mas então vamos pagar para o missionário quase o que pagamos para um obreiro nosso? Por que não? Ele também é um obreiro nosso. Ele não é um obreiro de 2ª classe. Nós não podemos ter a visão de que o missionário é um terceiro, é alguém que vai receber uma esmola, é alguém que vai receber só uma ajuda de custo. Ele é um filho da igreja. Ele precisa ser abraçado pela igreja. Não podemos ver os missionários como uma despesa sem retorno, ou investimento sem retorno. A gente manda, eles crescem, formam uma igreja e depois se emancipam, a gente não tem um retorno. O retorno é lá, meus irmãos, é lá no céu. Estamos plantando para colher na vida eterna. Estamos cumprindo a nossa missão, eles estão nos ajudando a cumprir a nossa missão. É preciso essa conscientização. A obra de missões não é um trabalho que outros podem fazer, é um trabalho que nós
temos que fazer, porque está na missão da igreja, faz parte do caráter inclusivo e progressivo da missão da igreja alcançar os confins da terra. O missionário é a ação estratégica da igreja, expandindo a obra da pregação do evangelho para além fronteiras. A obra missionária é sim um investimento da igreja, é certeza de bênçãos aqui. Se a obra missionária for desempenhada com responsabilidade, o campo que envia, que sustenta e mantém missionários, será, em função disso, abençoado por Deus. Se a igreja de fato abraçar os missionários, nós colheremos sim frutos aqui, do trabalho que é feito lá. Aleluia. É um meio para nós avançarmos ainda mais. Tá, e quando acaba, irmão? Quando ele se emancipa. Quando ele se emancipar, é a bênção de Deus para que a gente possa apoiar ainda outros missionários. Porque o trabalho não vai terminar. Só vai terminar quando Jesus vier nos buscar. É só o Senhor da seara, o dono da vinha, é que vai determinar quando este trabalho acaba. Enquanto houver igreja na terra, enquanto Cristo não vier nos buscar, há trabalho missionário a ser feito. E nós precisamos se envolver com ele. Agora, irmãos, nós precisamos fazer uma distinção, porque sustentar missionário não é dar uma ajuda de custo. Permita-me essa franqueza. Muitas vezes nós confundimos enviar uma ajuda de custo com sustentar um missionário. Sustentar é mais do que enviar uma ajuda de custo. É claro que eu sei que cabe ao departamento, à liderança da igreja, identificar cada situação, identificar a real situação de cada missionário. Cada campo tem uma realidade. Nós não podemos mandar o mesmo valor de prebenda missionária, né? Os tesoureiros estão aqui, para todos os missionários, porque cada campo tem uma realidade. Cada país tem uma realidade, cada campo tem uma realidade. E faz parte do departamento de missões a função de monitorar a situação financeira de cada missionário e a situação econômica de cada país. Deixa eu dar um exemplo para vocês verem como isso é sério. Nós temos missionários na Argentina. Temos vários missionários na Argentina. Vocês estão vendo como está a situação econômica da Argentina? A Argentina está enfrentando a maior inflação dos seus últimos 30 anos. A última apuração está com uma inflação de 138%. O poder de compra dos argentinos está sendo destruído. O salário mínimo em valores reais, tá? Vou falar em valores reais. O salário mínimo foi reajustado em 32%, não é porque o governo é bonzinho, não. É porque ele está tentando achar um jeito de manter o poder aquisitivo da nação. Em valores reais, o salário mínimo argentino está em 2.240 hoje. Agora, para comprar uma cesta básica, argentina, foi calculada pelo INDEC, que é o IBGE argentino, no mês de agosto. Agora já deve estar mais caro. Mas no mês de agosto foi calculado pelo INDEC que para comprar uma cesta básica na Argentina, para uma família, você gastaria R$ 4.088. Nós não podemos ter a visão, amados, de que nós vamos mandar sempre a mesma prebenda missionária, porque a economia é algo instável, principalmente em países em crise como a Argentina. Nós temos que ter essa sensibilidade. Isto é cuidado integral com os missionários. Isso é responsabilidade com nossos irmãos que estão lá cumprindo a missão que é nossa. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos ter esta visão missionária. E cada país vai ter uma realidade. Por isso que o tópico 2 da nossa lição trata sobre o cuidado integral dos missionários. Os seus subtópicos são o cuidado integral,
uma agenda quanto à volta do missionário. São coisas importantes. Nós precisamos, se são filhos nossos, precisamos nos responsabilizar por um cuidado abrangente. Eu não gosto de contar experiências pessoais, mas os irmãos sabem que eu já aos 8 anos vivia com os meus pais na obra missionária, na obra de missões. Meu pai andou por muitas cidades do interior do estado, noroeste, extremo sul, litoral, região da Campanha, Uruguai, fazendo obra missionária, e eu andava junto com ele. Ele congregava numa outra igreja. Depois, com o passar dos tempos, a gente acabou vindo para a Assembleia de Deus. E uma das coisas que eu lembro muito desta obra de missões, muitas vezes a gente era enviado para cidades onde não conhecia ninguém mesmo. Era para abrir a obra da igreja ali. E uma das formas de maior apoio era quando chegava uma visita de um irmão, de um casal abençoado que nem vocês. Para os filhos de um missionário era a chance de comer uma bolachinha recheada às vezes. Para o missionário era a oportunidade dele sentar um pouco e ouvir alguém diferente pregar uma palavra de Deus. Porque dia a dia é só ele que dá, mas ninguém alimenta ele. Então ter uma agenda de visitas regulares não é simplesmente para chegar lá e pedir relatório, mas é para apoiar o missionário. Isso não é tarefa apenas de alguém, nós não podemos terceirizar a tarefa. Quem tem que visitar o missionário é o pastor fulano de tal. Não. Você também pode visitar o missionário. Você pode levar uma palavra de conforto. Você pode levar um presente para o missionário. Sim, você pode se envolver na obra. Isso também é trabalho de missões. Aleluia. Visitas, meus irmãos, representam alimento espiritual, alimento emocional para o missionário. Representam respaldo da igreja, aquele missionário que está no campo. Mas o atendimento integral às necessidades do missionário vai além disso. É preciso, inclusive, planejar que ele tenha retornos à terra natal. Não retornos para abandonar o campo, mas retornos periódicos à terra natal. Por quê, irmão? Você visita familiares? Você precisa visitar os seus familiares? O missionário também. Você precisa ir a um departamento do governo, atualizar cadastros, regularizar documentos, atualizar documentos seus, da sua família? O missionário também. Você precisa pagar seus impostos, pagar os conselhos de classe, visitar os órgãos do governo. Você consegue uma dispensa com o chefe, às vezes, para fazer esse tipo de coisa, resolver uma pendência no centro. O missionário não. Você precisa cuidar do seu patrimônio. Você recebe 1 ou 2 vezes por ano um dinheirinho extra. Mesmo que seja empregado, recebe um 13º, recebe uma participação em lucros e resultados. O missionário não. Você precisa fazer exames médicos regularmente? Precisa de uma consulta odontológica? Você precisa de cuidados preventivos? Estamos no Novembro Azul agora. O missionário também. Você tem plano de saúde? Glória a Deus por isso. Mas o missionário não. Você enfrenta doenças? Você enfrenta crises na família? Você sofre frustrações? Você pode contar com apoio emocional, psicológico? Você pode contar com o apoio dos pastores? Glória a Deus por isso. Mas o missionário não. Você já pensou no carro novo para 2024? Você já planejou aonde você vai passar as suas férias? Você ganha presentes no seu aniversário?
Você já prometeu para o filho, para a filha, o presente de Natal? Você vai conseguir dar aquele presente para ele, para ela? Do missionário, não. Nós precisamos, irmãos, fazer um apadrinhamento real a esses missionários. Eles são filhos dessa igreja. Eles estão lá cumprindo a missão que também é nossa. Se nós não tivermos esta visão, eles vão estar, sim, vivendo como uma espécie de apenas uma ajuda de custo, uma esmola que é dispensada aos missionários. E eles são nossos obreiros, são nossos heróis, são filhos da igreja de Deus. Aleluia. O tópico 3 da nossa lição vai tratar sobre maneiras práticas da gente se comprometer com os missionários. Ele fala sobre comunicar as necessidades, doar para suprir necessidades, orar e jejuar pela causa. Meus irmãos, o nosso Ministério da Saúde diz que o estresse faz parte da vida. É normal, é algo normal. Há uma reação do organismo a estímulos, mas que ele provoca alterações emocionais e físicas, e a liberação de complexos hormônios e outras substâncias no nosso organismo. Agora, quando esse estresse, ele é contínuo, ou ele é pelo menos recorrente, ou ele tem eventos agudos, aí pode desencadear uma síndrome, a síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento. Esse tempo eu ainda falei aqui sobre isso num culto de quarta-feira. A nossa psicóloga, a irmã Sharon, fez um programa maravilhoso sobre a síndrome de Burnout, dentro do âmbito pastoral, porque justamente a síndrome de Burnout se manifesta nessas situações de esgotamento físico e emocional, e ela é capaz de destruir a capacidade laborativa da pessoa e causar transtornos psíquicos gravíssimos. E os principais grupos que são mais expostos a essa síndrome são justamente aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham com um envolvimento interpessoal muito intenso. Então, aí nós temos, por exemplo, agentes penitenciários, enfermeiros, pastores, professores, e são esses os principais grupos em que os estudos são feitos, porque são pessoas que se enquadram nessa condição de envolvimento interpessoal intenso, altos níveis de exigência, são expostas a elevados riscos emocionais e atividades que exercem altos níveis de exigência e envolvimento interpessoal. Só que, e sobre os missionários? Os missionários têm tudo isso, têm toda a função de um pastor. Tem todo o envolvimento, tem toda a questão do nível de exigência, talvez ainda maior, porque ele sabe que ele é sustentado por outra igreja e ele quer dar um retorno para esta igreja. Então o nível de exigência dele ainda se torna maior, muitas vezes. E existem outros fatores agravantes na vida do missionário. Só que você vê estudos sendo feitos para esse público. São raríssimos estudos quanto à síndrome de Burnout no campo missionário. Até porque fica difícil montar a amostra para fazer o estudo. Agora, a ausência de estudo não impede de que ele esteja exposto ao risco. E ele tem diversos fatores agravantes, como, por exemplo, o isolamento familiar e o isolamento da comunidade da igreja. Ele está isolado de nós, ele está distante. Ele está vivendo, muitas vezes, sob outra cultura, não a cultura dele. Muitas vezes, há um rompimento de estruturas sociais. Você pergunta para os filhos de missionários se eles sabem qual é o nome do professor dele. Às vezes ele não sabe nem onde ele cursou a 5ª série. Porque ele não tem esses vínculos, ele não desenvolveu esses vínculos emocionais e sociais que nós, seres humanos normais, hoje em dia, podemos desenvolver. Ele vive numa outra situação, ele tem essa ruptura das estruturas sociais. Muitas vezes,
ele enfrenta oposições, perseguições, preconceitos, porque é um estrangeiro que está aqui fazendo o quê? Hostilizações, ele enfrenta. E muitas vezes, ele enfrenta a carência do suporte da organização que o envia, ou que o mantém. Se mantém pelo menos uma regularidade nas contribuições, mesmo assim, isso não é tudo. É preciso todo esse suporte emocional, espiritual, físico, a visão da necessidade do missionário. E ele tem que enfrentar com tudo isso. E então ele está muito exposto a manifestar essa síndrome de Burnout. Quais são os sinais de uma síndrome de Burnout? Daqui a pouco o missionário começa a esquecer de coisas corriqueiras. O pastor pede para ele mandar um relatório, ele esquece. É um sinal da síndrome. Acorda cansado depois de uma noite de sono maravilhosa, ainda acorda cansado. Tensão muscular excessiva, sem causa aparente. Uma acidez gástrica. Você liga para o missionário e diz, eu estou com uma azia, irmão, ando com uma azia há vários dias, ele nem sabe por quê. Não tem causa, por quê? É sintoma da síndrome que está se manifestando. Irritabilidade excessiva. Você pergunta para ele, e aí, quantas almas? Também vocês não estão no campo? Você acha que é fácil estar no campo? Aí você acha, ai, que missionário estúpido. Não, ele está manifestando, o seu organismo está dando sinais de que ele está em esgotamento emocional. Ele está irritável porque ele foi deixado lá. É um sinal da síndrome. Ansiedade, distúrbio de sono, sensação de incompetência, vontade de desaparecer. Você acha que não tem missionários nossos nessa situação, meus irmãos? Você acha que não é provável que tenha missionários nossos vivendo essa situação? São sinais da síndrome de Burnout. O Senhor Jesus em Marcos, capítulo 6, versículo 31 e 32, disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então eles foram sós num barco para um lugar deserto. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós não podemos continuar fazendo nada. Nós precisamos fazer alguma coisa pelos nossos filhos da obra missionária. A igreja precisa se envolver. Envolver não é simplesmente cobrar resultados, irmãos. Envolver é ombrear a causa do missionário. Eu não estou dizendo tudo isso para encerrar a mensagem, dizendo que você tem que contribuir mais e orar pelo campo missionário. Eu acho que orar e contribuir é o mínimo, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos se envolver emocionalmente com eles. A melhor forma de nós ajudar o campo missionário é através da informação. A informação, hoje, é a melhor forma de nós ajudarmos o campo missionário. Nós precisamos ser informados, esclarecidos, atualizados da real necessidade do nosso missionário. Sobre o que ele precisa que nós estamos orando. Qual é a necessidade agora, atual dele? Talvez ele nem seja uma necessidade financeira. Talvez se ele for consultado, ele vai dizer, olha, está difícil aqui, eu preciso que o Senhor volte a batizar com o Espírito Santo. E nós podemos fazer uma campanha de jejum para que o Senhor batize com o Espírito Santo, no campo missionário. E daqui a um mês nós vamos colher resultados por isso. E o missionário vai se sentir abraçado, se sentir que a igreja está junto comigo, eles estão me apoiando. Mas mês que vem vai ter outra necessidade, e assim sucessivamente. Nós precisamos ser informados da necessidade atual dos missionários. Precisamos ser atualizados frequentemente. Orar, sim, sem dúvida, orar também é uma forma de nós estarmos presentes no campo missionário. Mas não apenas orar, Senhor, abençoa os missionários, amém. Ou fazer a oração e no final da oração dizer, Senhor, e abençoa os missionários. Mas abençoa no quê, Senhor?
Eu preciso saber sobre o que eu preciso orar por missões. Qual é a necessidade do meu irmão missionário na Argentina? Qual é a necessidade do irmão missionário em Marrocos? Qual é a necessidade do irmão que está no sertão nordestino? Sobre o que eu preciso orar agora? Ele está precisando de algo, eu preciso saber o que é, e eu quero me envolver na oração para ajudá-lo a conquistar para a glória de Deus. Precisamos ter alvos definidos, irmãos, para orar. Ofertar, sim, sem dúvida. Contribuir para a obra missionária é importantíssimo. A lição passada já tratou disso. Contribuir com voluntariedade, conforme o que o Senhor colocou no seu coração. Mas contribuir também com generosidade, sabendo que a obra que Ele está realizando é a nossa obra, é a nossa missão. Contribuir com regularidade, porque não adianta eu contribuir se é uma contribuição contínua, para que ele possa desempenhar a sua missão, ele precisa poder contar com aquele valor, ele precisa poder contar com aquela prebenda, para que ele possa receber e sustentar a sua família. Mas é mais do que isso, irmãos. Nós precisamos contribuir, ofertar, com uma oferta específica e direcionada para situações específicas. Desculpa a minha sinceridade, mas é um pensamento muito medíocre nós pensarmos que nós temos que aumentar a contribuição de missões de um determinado setor para ganhar de outros setores. Só que não há concorrência. Isso é um pensamento muito medíocre. Nós precisamos apoiar os nossos irmãos que estão fazendo a obra que é nossa. Esse tem que ser o pensamento. E talvez ele esteja precisando de algo específico, que a igreja possa levantar uma oferta específica para aquela necessidade. Mas como nós vamos saber se não fomos informados? Se não fomos atualizados? Então nós teremos que levantar a oferta específica para isso. Agora Deus pode tocar no seu coração para uma necessidade específica do missionário. De repente, enquanto eu estou pregando, você lembrou que está pagando a escola do seu filho um valor que chega muito perto do que muitos missionários recebem como prebenda missionária. E glória a Deus por isso, que você possa pagar uma educação de qualidade para os seus filhos. Faça isso sim, porque eles merecem o melhor investimento que você puder fazer. Mas de repente o Senhor toca no seu coração e diz: eu estou com um desejo de também pagar um curso de informática para um filho de algum missionário. Você pode fazer isso, isso também é oferta missionária. Você pode entrar em contato com o departamento de missões e ele dizer: eu preciso, Deus tocou no meu coração, eu quero pagar um curso de informática, um curso de inglês, seja lá o que for, para um filho de um missionário. Ah, você sabe que essa oferta será recebida como um cheiro de suavidade diante do Senhor. Pode ser qualquer outra coisa. De repente o Senhor tocou no seu coração e diz: neste ano eu quero dar uma cesta de Natal para um missionário, para 10 missionários, para 20 missionários, para quantos missionários o Senhor colocar no seu coração. Isso também é ofertar em missões. De repente Deus colocou no seu coração e dizer: vamos levantar um Natal missionário especial para os nossos missionários. Amém. Deixe o Senhor tocar no seu coração, fazer a obra. Isso também é ofertar para missões. Você quer saber uma outra oferta de missões e de amor? Uma carta. Você já recebeu uma carta de Feliz Dia dos Pais dos seus filhos? Você recebeu do seu filho, da sua filha? Você pode falar para o seu filho, para a sua filha, o que é um missionário. Explicar para ele o que é a obra de Deus em missões. E dizer para ele: você não quer escrever uma carta para o missionário? Eu vou pegar o nome do missionário com o departamento de missões, e você escreve uma carta para ele. Qual país você queria escrever? Para qual missionário você quer? Deixa ele escrever a carta com a letra dele, e quando o missionário receber essa carta, que oferta missionária ele vai receber. Uma carta de alguém apoiando e dizendo: missionário, nós estamos contigo, nós valorizamos a obra que você está fazendo para o Senhor. Isso também é uma oferta de amor e suavidade, e nem envolve dinheiro, só envolve a disposição de ajudar, de enxergar o missionário como nosso filho,
como alguém que está comprometido com a obra que também é nossa.